Olha aqui, 3 pés de mangaba que eu parei, coletou isso aqui de mangaba que vocês estão vendo. Vê se tem lógica. Olha o tamanho dessas frutas. Olha só. Tamanho da laranja, olha. Tem pequena, tem grande. É uma riqueza a flora aqui no Vitrine do Lago. Coisa incrível, incrível. Para fazer suco, polpa para suco, né? Doce, torta, bolos. É uma delícia. Forte abraço a todos. Venham conhecer o Vitrine do Lago. Olá, meus irmãos, minhas irmãs, com muita alegria, com muita satisfação que eu sempre cumprimento a todos pelo privilégio de abrirmos a Palavra de Deus juntos e podermos estudar. Eu gostaria dessas considerações, de convidá-los para a palavra de oração. Santo Deus, obrigado, Senhor, pela nossa vida, pela nossa saúde e por mais uma oportunidade de abrir a Tua Palavra e buscar nela o sustento para a nossa fé. Sabes Tu, Senhor, que somos mortais, somos frágeis e temos grandes desafios pela nossa frente, Senhor. Mas sem Ti, nada podemos fazer. Mas contigo nos conduzindo e nos abençoando, seremos sempre vencedores para a Tua honra, a Tua glória e Teu louvor. Capacita-nos ao entendimento da Tua Palavra e capacita-nos ao cumprimento da mesma, para que possamos também, pela Tua graça, cumprir com a missão que Tu nos tens confiado. É o que te pedimos, agradecidos em nome de Jesus. Amém, Senhor. A questão central, amor ou egoísmo? Lição de hoje. Tema muito interessante. Amor ou egoísmo? Isaías 41:10 diz o seguinte: não tema, porque eu estou com você. Não fique com medo, porque eu sou o seu Deus. Eu lhe dou forças, sim, eu o ajudo, sim, eu o seguro com a mão direita da minha justiça. Irmãos, realmente só Deus, só o Eterno, pode nos dar esse tipo de estabilidade na nossa vida. Porque nós, como mortais, não temos condições de dar e nem de receber essa estabilidade vindo de mortais. Mas vindo de Deus temos. E podemos sim ser instrumentos na mão de Deus para transmitir esse tipo de estabilidade para as pessoas que vivem conosco, que convivem conosco no nosso dia a dia, desde que estejamos de fato conectados com o Senhor. Porque Deus é amor. E quem está conectado com Deus está conectado com o amor. E não tem espaço para o egoísmo. Agora, quando o amor está duvidoso, o relacionamento não é sincero, aí o egoísmo predomina. Aí os interesses sobressaem em toda forma de aproximação e relacionamento. Seja ele conjugal, seja ele religioso, seja ele familiar, seja como for. O amor precisa de ser a base de tudo, para que toda a estrutura da nossa vida, seja ela onde for, possa ser construída com a devida estabilidade, porque está baseada em Cristo. No segundo tema, um salvador de coração quebrantado. Irmãos, aqui nós temos um relato no Evangelho de Lucas, no capítulo 19, 41 a 44, Mateus 23, de 37 a 38, João 5, 40, e por que não se lembrar de Mateus 24, 15 a 20? Meus amados irmãos, gravíssimo que está aqui revelado dentro desse contexto. Jesus chega com os seus discípulos na região ali do templo em Jerusalém, e os discípulos, chamando a atenção dele diante das perseguições que ele já vinha sofrendo, das pressões que ele já vinha sofrendo, que partia de Jerusalém contra ele e se alastrava por todo o reino onde ele vivia e convivia, essas perseguições, essas implicações. Então, ao chegar ele ali no templo em Jerusalém e os seus discípulos juntos,
percebeu que ele estava observando, olhando, imagino, ele olhando assim com um olhar de tristeza para toda aquela beleza que ele estava olhando, mas o olhar triste. Os discípulos, curiosos com aquela afeição dele, chama a atenção dele para os edifícios do templo. Jesus vai e abre o sermão mais sério, mais delicado, mais bombástico, vamos dizer assim, de todo o ministério dele, conhecido na Bíblia como o sermão profético. E o sermão profético, ele abre pronunciando, profetizando 3 grandes crises que o mundo cristão sofreria. 3 grandes crises. A primeira delas, a destruição de Jerusalém, que aconteceria no ano 70 da era cristã. A segunda delas, a Inquisição, que iniciaria no ano 538 da era cristã e se estenderia até o ano de 1798 da era cristã. 1260 anos literais de opressão contra os cristãos. E a última delas, a mais grave, com certeza absoluta, a mais curta delas, a última, a que estamos prestes a conhecer cara a cara, que foi claramente, não vê quem não quer, anunciada desde a pandemia, que mexeu com o planeta. Irmãos, essa última, ele falou de choro e ranger de dentes. O que eu queria aqui chamar a atenção, dentro desse contexto do sermão profético, irmãos, é que 1260 dias, nós vamos observar aqui agora, 1260 dias literais, frequentou essas 2 perseguições que teve para trás. E 1260 anos, uma única perseguição foi exposta dentro desse contexto. E saberemos por quê. Então vamos primeiro na destruição de Jerusalém. No ano 66 para 67, ela foi cercada e o cerco foi abandonado. E se a gente observar em Mateus 24, no verso 15 exatamente, Jesus chama a atenção dos seus ouvintes, dos seus apóstolos, dos seus discípulos, de todos os tempos, os quais estariam diante de cada uma dessas crises, que chega até os nossos dias. Ele expõe algo muito interessante. As 2 crises mais antigas, que já ficou no tempo histórico, mas ele remete ao livro do profeta Daniel. Ele fala o seguinte: presta atenção no que diz o profeta Daniel. Quando o assolador chegar, aí ele abre do verso 16 ao verso 21 de Mateus 24, orientações de providências que deveriam serem tomadas frente a esse sinal. Só que o sinal que ele falou para prestar atenção lá do profeta Daniel, é que lá no capítulo 9 do livro de Daniel, no verso 27, na última parte do verso, ele está comentando que o assolador viria com a destruição determinada, a qual cairia sobre ele. Está aí o sinal embutido que Jesus deu para os discípulos. E era para eles ficarem atentos nisso. Então, quando no ano 66 para 67 da era cristã, Jerusalém foi cercada e o cerco foi abandonado por motivos políticos da época, ela foi abandonada, esse cerco. E eles viraram as costas para ir embora, os soldados romanos. Os cristãos entenderam o sinal. Opa, olha lá o sinal para a gente fugir. E eles saíram, seguiram as orientações de Cristo, saíram. E o profeta Daniel comentou que essa destruição que estava programada para acontecer cairia sobre o assolador. De fato, os judeus, os políticos judeus ali, a nação judaica não cristã, percebeu isso como um lado de fraqueza dos soldados romanos e foi atrás, entendendo na cabeça deles, e infelizmente tem muita gente que entende assim, faz as bobagens na vida e acha que tudo veio de Deus, né? Então acha que veio de Deus a oportunidade para eles ir lá destruir o soldado romano. E o sinal era muito contrário a tudo isso.
Era simplesmente para eles deixar a cidade e não voltar para ali mais. Porque ela seria destruída, não naquele momento, mas 3 anos e meio mais tarde, 1260 dias mais tarde. Certinho. Daí 1260 dias, no ano 70, ela seria destruída completamente. E quando ela foi destruída, não achou nenhum cristão lá. A primeira parte do capítulo 9, verso 27, a primeira parte desse verso 27, está dizendo que Cristo faria um pacto firme com muitos durante uma semana. Veja bem, um dia em profecia se torna 1000 anos, desde quando? Desde que o profeta esteja morto, quando iniciou o cumprimento dessa profecia. Aí ela se torna simbólica. Por isso, da profecia de Daniel, quando ele falou, lá no capítulo 7, verso 25, que cuidariam em mudar os tempos e a lei de Deus, e os santos serão entregues na mão durante um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, que dá exatamente 1 ano de 360, mais 2 anos de 360, 720, a metade de 360, 180. Somando 360 com 720, com 180, nós chegaremos a exatamente 1260 anos. Então a profecia se tornou simbólica, de fato, cumpriu os 1260 anos, porque o profeta Daniel não estaria vivo no ano 538. Contudo, a profecia foi clara. E essa semana profética aí, que é uma semana que está falando que são 7 anos, mostra então 2 fases de 1260 dias. Uma, que é o ministério de Cristo, do ano 27 ao ano 31, quando ele morreu, e a outra do ano 31, do sacrifício dele, até o apedrejamento de Estevão. Então, 1260 dias aqui, 1260 dias ali. Veja, precedeu a primeira perseguição, e lá na segunda perseguição, teve a mesma coisa. Na segunda perseguição, no dia 24 de outubro do ano de 1793, a França começou a juntar Bíblias em praça pública para pôr fogo. E quando foi colocado o fogo? Exatamente em 24 de abril do ano de 1797, 3 anos e meio mais tarde. E durante esses 3 anos e meio, que eles viram que estava pondo fogo nas Bíblias, foi um sinal para os cristãos entender, os que ainda estavam vivos, que escaparam da guilhotina, que escapou de tudo mais, que era a hora deles irem para o deserto de Apocalipse 12, que representou os Estados Unidos da América, que se tornaria uma nação protestante mais tarde. E que, por sua vez, dentro do Apocalipse, no capítulo 12, no verso 6 e no verso 14, está falando desse período também da Inquisição. 1260 dias proféticos, que João também não ia estar vivo, como Daniel não ia estar vivo quando começasse a perseguição, como também no verso 14, que fala de um tempo, 2 tempos, metade de um tempo, a mesma linguagem de Daniel 7:25, que dá os 1260 anos. Repetindo, nem Daniel e nem João estaria vivo durante esse período, então aplicou-se claramente uma profecia simbólica de dias, anos, aplicou-se Ezequiel 4:6. Mas a profecia, por exemplo, que Jeremias falou que deveria passar 70 anos no cativeiro babilônico, foram 70 anos literais, porque o próprio Jeremias estava vivo quando começou o cativeiro. Os 40 anos do Êxodo profetizados por Moisés, foi literal, porque o próprio Moisés estava vivo. Os 3 dias do vento da terra que Jesus passou, comparando com o profeta Jonas, foram literais, porque Cristo participou da sua profecia. Entende? Os 10 dias de Diocleciano, lá no capítulo 2, verso 10 de Apocalipse, representaram 10 anos que João profetizou, do ano 303 a 313, os 10 anos de intolerância religiosa. Então, o profeta estando vivo, a profecia de tempo é sempre literal. Ele estando morto, simbólica. Aplica Ezequiel 4:6. Então, eu estou aqui chamando a atenção que esses 1260 dias vêm na história. Lá na época do profeta Elias também, lembra? O período que ficou sem chuva? 1260 dias também. Então, assuntos gravíssimos envolvendo a relação de Deus com o seu povo, esses 1260 dias sempre esteve envolvido. E agora, a última crise que ele está falando, que é a que eu e você estamos prestes a enfrentar como resultado promovente dela, a Laudato Si, que vem promovendo a guarda do domingo, e isso vai virar uma confusão para cima dos guardadores do sábado, que não tem precedentes. Os cristãos guardadores do sábado sofrerão grandes perseguições.
O cristão de verdade, que acredita na Bíblia, que aceita a Bíblia, não importa que religião que ele esteja, ele sofrerá perseguição. Porque tudo vai ficar às claras. E as Bíblias vão desempoeirar das prateleiras, todo mundo vai estudar, e muitos que estão agregados à verdade poderão abandonar a verdade, porque não vai aguentar a crise, e outros que não estão agregados se agregarão. É gravíssimo as orientações e os avisos proféticos que Cristo dá no sermão profético. Essa última, apesar de ser a mais curta, porque os últimos acontecimentos serão muito rápidos, irmãos, desde que existe nação até aqueles dias, Jesus comenta no sermão profético, se esses dias, 1260 dias, lembra, não fossem abreviados, nem uma alma se sobraria, irmãos. E para a última, então, nem se fale. A crise toda está entonado aqui no contexto que ela vai durar 1260 dias a partir do decreto dominical. Isso é indiscutível. E todo mundo vai assistir isso de camarote e não vai demorar. Porque a Laudato Si foi lançado em 2015 e está em plena e franca expansão a ideia de ser absorvido como Dia Mundial de Guarda no planeta todo. E vai desandar uma confusão muito grande, que vai desencadear na última, então, grande crise, que os que não acreditam, que tá pensando ainda se vai acontecer ou se não vai, porque de adventista todas as igrejas estão cheias, que acreditam no advento, né? Mas, de fato, depois da pandemia para cá, que deveria estar aguçando mais o relacionamento com a palavra, parece que está esfriando a crença da volta do nosso Senhor Jesus Cristo. O conformismo está muito poderoso, irmãos. A frieza e a apostasia está generalizada. E precisamos, urgente, irmãos, tomar providências para que, a hora que a crise começar, durante a crise, não vai dar tempo de ajeitar mais nada, irmãos. Quem ajeitou, ajeitou. Quem não ajeitou, vai somente passar por uma situação, pagar o preço, o custo da fé. Por que nós temos que sacrificar a nossa fé? Por que nós temos que sacrificar a nossa saúde, irmãos? Por que nós temos que sacrificar a nossa vida? Por falta de fé? No mundo inteiro tem pessoas providenciando refúgios para o povo de Deus. Por que as pessoas estão esperando? Esperando o quê? Não ter tempo mais? Não poder a moeda ser digitalizada e ninguém poder comprar ou vender se não tiver de acordo com o sistema? Porque para renovar qualquer cartão de movimentação bancária vai ter que estar de acordo com o sistema. Aí, se você não tiver de acordo com o sistema, se você ficar de acordo, você recebe o sinal da besta. E se você não ficar de acordo, você não faz nada, porque você não tomou providência antes. Como é que você vai fazer? Como que será? Então, se você tomou providência, tem meios, como os judeus saíram lá do Egito, pelo êxodo, Deus não pediu para eles ir buscar ouro e prata lá, e os egípcios deram para eles. Eles saíram para poder sobreviver durante a crise. Pois é, da mesma forma, tem meios da gente voltar ao feudalismo antigo, produzindo coisas que possam ser trocadas por alimento, etc. E sem falar nas providências semelhantes a essas do êxodo antigo, que a gente também poderá ter condição de estar cuidando das pessoas, porque a união faz a força, não é isso que fez os apóstolos quando começou? É o que vai acontecer de novo, irmãos. De tudo se tornar bem comum, ali, junto, todo mundo, um cuidando do outro. Um salvador de coração quebrantado. Ele apontou o dedo para Jerusalém e disse, está vendo tudo isso aí? Ele olhando para Jerusalém, não vai ficar pedra sobre pedra, porque com a chegada de Cristo isso tudo vai desmoronar no chão. E muitos vão olhar para o Senhor e pedir aos rochedos e aos montes para cair sobre eles, para esconder da face daquele que está sentado no trono, porque vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Pense nisso, amado. Pense nisso, amado. Terceiro tema, cristãos providencialmente preservados. Irmãos, aqui entra exatamente o comentário da primeira crise do sermão profético pronunciada na profecia, que seria a destruição de Jerusalém. Se referindo a Ceste e o Galo, quando ele providenciou de fato, liderou
os exércitos romanos, cercou Jerusalém para destruir Jerusalém. E do nada, eles desistiram do ataque, foram embora e os judeus perseguiram, obtivendo vitória sobre aquela guarnição do exército romano, que só alimentou o ódio para 3 anos e meio mais tarde vir e não deixar pedra sobre pedra, que não fosse derrubado. Mas Jesus tinha deixado o recado. Mateus 24, de 15 a 22, ele está dizendo exatamente para prestar atenção em todo esse contexto. Que quando o assolador mostrasse os dentes, os que estiver na Judéia, fuja para os montes. A primeira orientação dele, vai para os matos. Que é o jeito que vai sofrer menos. E isso passou na primeira perseguição. A segunda, que ia durar 1260 anos, começou lá pelos Valdenses, no noroeste da Itália, e se alastrou pelo mundo conhecido daqueles dias. Durante 1260 anos cumpriu a risca, mas os 1260 dias apareceu lá, na ocasião da destruição das Bíblias, aonde os cristãos que sobraram foram com muita urgência para o deserto de Apocalipse 12, onde a mulher, a igreja, fugiu, como mostra no verso 6 e o verso 14, durante o período da crise. E nesse período de 1260 dias, então, nem se fala. Estava sendo abreviado para o desfecho, né? E foi, coincidentemente, o período em que a guilhotina estava fazendo sangue como enxurrada nos meio-fios lá na França. E o povo foi para as Américas. Concluiu as últimas caravanas para ali. Em 1798 encerrou a Inquisição. E agora nós estamos diante da última grande crise. Como Jesus comentou em Mateus 24, verso 22, se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma alma se salvaria. Então, meu irmão, vai se repetir nos nossos dias. E desses 1260 dias, 1 ano e 1 mês foi o período que Noé passou dentro da arca, depois desceu. Eu creio que esse período que ele passou na arca é o período que nós vamos viver debaixo do decreto de morte. Parte desses 1260 dias, que são 3 anos e meio, a crise toda. Irmãos, um dia de crise é muita coisa. 1260 dias nem se fala. Por isso que Jesus comenta que vai haver choro e ranger de dente, vai ser uma crise tão grande, desde que houve nação até aqueles dias, que jamais haverá igual. É muito grave esse aviso do Filho de Deus com os lábios dele, irmãos, para que os que se dizem cristãos de fato está brincando com a palavra de Deus, está perdendo o tempo, não está tomando providência. Fiquem atentos, fiquem atentos. Tome providência enquanto pode, antes que seja tarde demais. Do quarto tema, fiéis em meio à perseguição. Aqui é outra questão terrível. Ser joia rara numa hora dessa é que vai ser. Não é fácil. Ser fiel em meio à perseguição, normal já é difícil. Imagine debaixo de pressão. Pai amado. O que nós temos registrado em Atos, capítulo 2, verso 41, capítulo 4, verso 4 e o verso 31, capítulo 5, verso 42 e o capítulo 8, verso de 1 a 8, é que humilhação, tensão, tortura, morte, opressão, foi o que os discípulos sofreram durante os primeiros 100 anos da era cristã. Desde que Cristo foi embora, eles tiveram coragem de enfrentar toda a situação, porque eles viram, por testemunho ocular da ascensão de Cristo. Ele passou mais 40 dias aqui na terra com eles. Mas, irmãos, a perseguição foi muito tensa. Inclusive chega a comentar em Gálatas, capítulo 1, verso 23, que no mundo conhecido daquela época, chegaram, inclusive, debaixo de perseguição, a conseguir pregar o Evangelho, no mundo conhecido daquela época. Mas parte da Europa e as Américas ainda ia ser descoberta, irmãos, ainda ia ser povoada, e ainda ia ser ampliada, e chegaria até os nossos dias, para que a realidade de todo povo, tribo e língua atingisse o âmago da profecia com o conhecimento da pregação.
E quem é no planeta Terra hoje que não sabe o que é cristianismo, que não sabe o que é a palavra de Deus? Sabe, irmãos, todos conhecem. Tem ignorância daqui ou dali, mas Deus não leva em conta os tempos da ignorância. Mas dentro do normal, todo o planeta Terra conhece o Evangelho e a missão do Evangelho, conhece Cristo e sua mensagem. A questão é, quantos que conhecem a sua própria missão e quantos que querem assumir a sua própria missão? Diante do compromisso feito com Cristo um dia. Essa que é a grande questão. Então, durante a crise, vai ser fiel à missão? Entende? A lição nos chama a atenção para isso. Os discípulos, os apóstolos e tudo que agregou a eles chegou até os nossos dias. Eles alimentaram tudo para que eu e você recebêssemos a palavra. E nós estamos dispostos ao mesmo? Estamos preparados para enfrentar a mesma coisa? No quinto tema, cuidando da comunidade. Se observar Atos 2, 44 a 47, e o capítulo 3, versos 6 a 9, e o capítulo 6, versos de 1 a 7, Atos dos Apóstolos, irmãos, tudo se tornou bem comum de todos. Isso vai se repetir nos refúgios hoje, irmãos. A partir do momento que estourou um decreto dominical ali, quem não está vendo que nós estamos diante do desfecho do conflito entre o bem e o mal? Só que quantos estão esperando isso acontecer para tomar providência? Qual é o sentido disso? Que aí a tomar providência já acabou. Ninguém tem mais espaço. E aí, como é que vai fazer? Se hoje você pode ter lá um lugarzinho, num refúgio qualquer, em paz, tranquilo, ter uma casinha, ter um ranchinho seu hoje, para que amanhã você possa passar esse período tranquilo até aguardar a volta do Senhor, é menos tenso do que enfrentar as cidades, como foi para a mulher de Ló. Perdeu a vida jovem ali, e quantos que não quiseram acompanhar a família de Ló e morreu lá dentro? Não significa que eram ateus, não, foram todos criados em cima da fé cristã, da fé de Abraão, todos eles, a descendência de Ló todinha, os funcionários todos, a caravana dele toda, que era enorme, dividiu com Abraão. Não escapou ninguém, irmãos, morreu todo mundo. Por quê? Porque não quiseram ouvir as orientações, o chamado, o apelo de Ló, comissionado pelos anjos do trono de Deus, que comissionou ele de ir lá chamar. Hoje, quantos pelo mundo afora está fazendo o que eu estou fazendo agora? Chamando para que venha, toma providência. E não estão ouvindo, não querem vir. É um gato pingado no outro que está vindo, irmãos. Tomando providências. Pensa nisso, meus irmãos. O tanto que é sério. A crise está toda em andamento. As coisas estão se desenrolando e as pessoas levando devagar, levando na barriga. Não estão acreditando, fala na volta de Cristo, mas não acreditam na volta de Cristo, que se cresce não fazia como está fazendo hoje. Pense nisso. Ouça a voz do Espírito Santo no seu coração e tome providência antes que seja tarde demais. Nós estaremos cuidando uns dos outros, buscando na união da força montar uma estrutura para que todos possam estar bem cuidados dentro de um refúgio. Os idosos, as crianças, os adultos, todo mundo. Com acompanhamentos médico, de exercícios físicos, de produtos naturais, alimentação natural, o mais simples possível, para que tenhamos técnicas de sobrevivência real para atravessar o impacto grave da crise que nós enfrentaremos. O Senhor estará nos orientando o tempo todo, como está nos conduzindo hoje, para que isso seja uma realidade nas nossas vidas. Pense nisso. Cuidando da comunidade, é isso, meus amados. É isso que nós estamos estudando. Uns cuidar dos outros. Todo projeto nosso está em cima disso, deve estar em cima disso. Todo projeto nosso deve estar estabelecido em cima desse propósito. Bem comum de todos ali e uns cuidar dos outros. Pense nisso. Sexto tema, um legado de amor. Irmãos, João capítulo 13, verso 35 e 1 João 4, 21. A redação da lição, o autor nos apresenta aqui duas pestes que teve
gravíssima, pandemia mesmo, na época. A peste antonina, por volta do ano 160 depois de Cristo, e a peste de Cipriano, no ano 260 depois de Cristo. Ambas essas pestes aqui, irmãos, teve muitos cristãos, muitos, que para cuidar das pessoas, para salvar as pessoas que às vezes nem acreditavam na palavra, eles adoeceram e morreram. Satanás aproveita das crises para piorar a situação nos relacionamentos, irmãos. Relacionamento casal, relacionamento entre pais e filhos, agrava a situação dentro da igreja e no momento de crise desse então será pior ainda, irmãos. Todos que hoje normalmente falam em um refúgio é chamado de doido, dentro de casa. Todos comungando a mesma fé, com a mesma Bíblia na mão. Estou cansado de ouvir experiências desse gênero, de irmãos nossos do mundo inteiro. E todos preocupados, com a cabeça quente, porque os que estão conectados com a palavra estão vendo a coisa se desenrolar. Outros estão dentro da igreja, mas não estão conectados com a palavra. Está com cargo, está com tudo dentro da igreja, mas não está conectado, porque se tivesse, não estaria agindo da forma que está agindo, com frieza com relação às providências que já deveriam estar sendo tomadas frente ao que nós estamos enfrentando já no mundo, desde que estourou a pandemia que mostrou os dentes. Irmãos, o assolador mostrou os dentes, irmão. No nosso país, então, nós temos um presidente da República hoje que saiu ontem, foi tirado ontem da cadeia para vir para a presidência da República, irmão. O tanto de denúncia, de problema, de Constituição pisada que o sistema da mais alta corte do país tem pisado, praticando inconstitucionalidade. O tanto de revolta acontecendo por causa disso. As pessoas que foram presas inocentes, chegou a morrer gente por causa de manifestação pacífica que eles fizeram e foram condenados por armação política, condenados de ter feito a quebração da armação que aconteceu. Irmãos, quem não está vendo as coisas se desandarem? No mundo inteiro, a perseguição contra cristão, eu vi uma matéria outro dia, que aumentou mais de 30%, irmãos. Nós estamos prestes a ter uma coisa global de perseguição aumentada junto, conversando a língua só, porque a Bíblia apresenta isso, que o dragão enviou 3 espíritos imundos semelhantes a rã, que saiu da boca do dragão, da boca da besta e do falso profeta. 3 espíritos imundos semelhantes a rã, que está indo de encontro aos reis da terra, nos congregando para o dia da ira de Deus, para o grande dia da ira do Senhor. Irmãos, não podemos vacilar. Nós precisamos de lembrar desse legado, o legado do amor. E é por amor às nossas famílias, é por amor ao Evangelho, é que nós temos que tomar providências, porque estamos conectados com a palavra. Nós não estamos desconectados. E assim servimos ao Senhor em espírito e em verdade. Porque o Senhor procura tais que assim o adorem. No 7º tema, o dia do Senhor virá. Virá como um ladrão na noite, irmãos. Olha o que diz aqui, na tema inspirado no grande conflito, na página 36, irmãos. A misteriosa providência que permite aos justos sofrerem perseguição das mãos dos ímpios tem sido causa de grandes dúvidas a muitos que são fracos na fé. Alguns decidem até deixar de confiar em Deus por ele permitir a prosperidade dos homens mais desprezíveis, enquanto que os melhores e mais puros são afligidos e atormentados pelo cruel poder desses opressores. Pergunta-se como pode aquele que é justo e misericordioso e que tem poder infinito tolerar tal injustiça e opressão. Essa é uma questão que não nos cabe responder. Deus deu suficiente evidência de seu amor e não devemos duvidar de sua bondade por não compreendermos a atuação de sua providência. Irmãos, lá no Calvário nós vimos o tipo de providência que Deus tomou para salvar a mim e a você. E o porquê que as coisas estão andando dessa forma e andou até hoje, não cabe a nós questionarmos e nem tentar entender. É só aceitar porque é o que está acontecendo, é o fato, é realidade. E fazer da nossa parte, mudar em nós o que pode ser mudado,
para que o mundo ao nosso redor possa ser melhor do que tem sido, desde que eu busque a minha melhora. Se eu busco melhorar, o mundo ao meu redor tem tudo para melhorar também. Ó Senhor, santifica-nos na Tua palavra, encha-nos de sabedoria do Teu reino e da Tua palavra, para que possamos de fato viver a vida de acordo com as orientações da Tua palavra. Santifica-nos, Senhor, na Tua palavra. Conduza-nos sob os Teus cuidados e a iluminação do Teu Santo Espírito. Com o perdão de nossos pecados, te pedimos e agradecemos essas bênçãos. Amém, Senhor.